Olá, queridos alunos. Bom dia. Estamos aqui para um grande desafio. Nesta era de coronavírus, nós estamos distantes fisicamente, mas os nossos conteúdos não podem ficar distantes de nós, pois o nosso desafio é grande. Estamos aqui hoje para uma videoaula, uma experiência nova para mim e também para vocês. Então, vou procurar fazer o meu melhor e o assunto da nossa aula de hoje é acentuação gráfica, referente à aula do dia 23 de março de 2020. Vamos lá? Queridos alunos, a nossa aula de hoje de gramática, referente ao dia 23 de março de 2020, é sobre a acentuação gráfica. Professor Fábio Costa. Antes de nós falarmos propriamente em acentuação gráfica, precisamos vermos algumas noções preliminares. Primeira noção que precisamos compreender, que toda palavra da língua portuguesa, ela tem acento tônico. Este acento tônico, ele se efetiva na pronúncia. A exceção são os monossílabos átonos, que não vão ter esse acento tônico. Veja os exemplos aqui. Aqui eu tenho a palavra janela, com a sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3. Eu numero do final para o começo. A minha didática é essa. Então, a palavra janela, a sílaba tônica ou o acento tônico é na sílaba 2. Janela. O que faz com que essa palavra seja uma palavra paroxítona, pois o seu acento tônico é na penúltima sílaba. A palavra camelo, também sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3, a sílaba tônica é o me, camelo. O que faz também com que essa palavra seja uma palavra paroxítona, pois a sílaba tônica é a sílaba 2. Já a palavra camelô, sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3, a sílaba tônica ou o acento tônico é na sílaba lo, que é a última sílaba, fazendo com que essa palavra seja uma palavra oxítona. A palavra forró também tem o acento tônico na sílaba 1, fazendo com que essa palavra seja também uma palavra oxítona. Já a palavra relâmpago, sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3, sílaba 4. A sílaba tônica é a sílaba lã, a sílaba 3 ou a antepenúltima, o que faz com que essa palavra seja uma palavra proparoxítona. E eu tenho ainda a palavra mas, que é o plural do adjetivo má, que é uma pessoa ruim. Exemplo, uma mulher má, duas mulheres más. Essa palavra aqui, como ela tem só uma sílaba, ela é chamada de monossílaba tônica. E eu tenho aqui também a palavra tu, que também só possui uma sílaba, chamada de monossílaba tônica. Então, todas essas palavras, janela, camelo, camelô, forró, relâmpago, mas e tu, todas elas possuem acento tônico, ou seja, aquela força maior que você coloca naquela sílaba, através do som, um som mais potente. Já as palavras mi, ti, nus, si, são considerados monossílabos átonos. Então, essas palavras, elas não possuem acento tônico, tá? A segunda noção que nós precisamos ter é que nem toda palavra tem acento gráfico. E aí, quando eu falo em acento gráfico, eu me refiro a acento agudo para os sons abertos, como, por exemplo, na palavra Pelé, acento agudo, ou na palavra forró, acento aberto,
tá? O acento circunflexo nos sons fechados, como na palavra vovô ou na palavra você, tá? Então, quando eu falo em acento gráfico, hoje eu me refiro a acento agudo ou a acento circunflexo. O agudo para sons abertos e o circunflexo para sons fechados. Essas palavras, que nem toda palavra tem acento gráfico, elas têm apenas acento tônico na pronúncia. Exemplo, a palavra Iguatu, ela tem só acento tônico, ela não tem acento gráfico. Juiz tem apenas acento tônico, não tem acento gráfico. Panela tem apenas acento tônico, não tem acento gráfico. E por que que isso acontece? Porque nem toda palavra tem acento gráfico, possui apenas acento tônico. Mas muitas palavras, além do acento tônico, possuem um acento gráfico, ou seja, o agudo ou o circunflexo. Como, por exemplo, na palavra baú, sílaba 1, sílaba 2. Baú tem acento na sílaba U, é uma oxítona. E nós vamos ver depois essas regras de acentuação gráfica que justificam o acento de todas essas palavras. Juíza tem um acento tônico e tem um acento gráfico. Marajá tem acento tônico e tem acento gráfico. E por que que umas palavras têm acento gráfico e outras não? Nós vamos ver que para isso, ou por isso, existem as regras de acentuação gráfica. Vamos estudá-las? Vamos lá, então, as regras de acentuação gráfica. Regra número 1, regra dos monossílabos tônicos. Então, quais monossílabos tônicos devem ser acentuados? Serão acentuados somente aqueles que terminarem em A ou AS, E ou ES, O ou OS, EI ou EIS no plural, EL ou ELS no plural, OI ou OIS no plural. Vamos exemplificar. Observe que esses exemplos, todas essas palavras só possuem uma vogal, portanto, só possui uma sílaba. Monossílabo terminado em A, palavra pá, aquele instrumento com o qual nós apanhamos o lixo. Ou no plural, paz. A palavra fé, monossílabo tônico terminado em E. Ou a palavra mês, monossílabo tônico terminado em ES. Pó, monossílabo tônico terminado em O. Nós, pronome reto, terminado em OS. És, a palavra réis, que é o nome de uma moeda que já tivemos aqui no Brasil. Os céus, no plural, monossílabo tônico, terminado em els. O dói, quando nós machucamos um dedo, nós dizemos que dói, é um monossílabo tônico, terminado em oi. Temos outros exemplos, mas vamos continuar aqui o nosso vídeo com por que eu já vi o verbo tem no singular sem acento e o verbo tem no plural. Por que que um tem acento e o outro não tem? Porque essas palavras aqui são monossílabos tônicos, são verbos, e eles pertencem a uma outra regra, a regra dos verbos, que estudaremos posteriormente. Então, resumindo, os monossílabos tônicos, que são acentuados, somente esses que terminam em A, E, O, EI, EL, OI, seguidos ou não de S. Regra número 2, regra das palavras oxítonas. Aqui vocês observem que essas palavras têm no mínimo 2 sílabas, no mínimo, tá? Mas as oxítonas podem ter 2 ou mais sílabas. E quais são as oxítonas que devem ser acentuadas? Somente as oxítonas que terminarem em A, E, O, EM, ENS, EI, EL e OI, seguidos ou não de S. Exemplificando, nós temos sofás. Observe que aqui agora eu tenho sílaba 1 e sílaba 2.
mas o acento é na sílaba 1, porque essas palavras são oxítonas. Café, ou cafés. Vamos exemplificar aqui com mais um exemplo da palavra vocês, com acento circunflexo, são fechados, cafés são abertos. A palavra mocotó, oxítona terminada em O. Terminada em EM, eu tenho a palavra também. Né? Terminada em ENS, parabéns. Terminada em EOES, anéis. Em EOELS, chapéus. E OI, anzóis. Mas observem que o acento gráfico é sempre na última sílaba, ou na sílaba 1, como eu costumo separar a sílaba 1, sílaba 2, contando do final para o começo, ok? Observação. Por que Icaraí tem acento no I e abacaxi não tem acento, se ambas são oxítonas? Por que Iguatu não tem acento e Acaraú tem acento, se ambas são oxítonas? Porque a regra manda que as oxítonas terminadas em I ou U não devem ser acentuadas. E por que Icaraí e Acaraú têm acento? Porque Icaraí e Acaraú pertencem a uma outra regra, a regra dos hiatos, que nós estudaremos posteriormente. E fechando aqui a terminação das oxítonas, que são acentuadas, as que terminam em A, E, O, EM, ENS, EI, EL e OI, essas terminações só valem para as palavras oxítonas. Elas não servem para as palavras paroxítonas. E quais são as paroxítonas que são acentuadas? As palavras paroxítonas que são acentuadas são muitas terminações, são 13 terminações. O que é que eu faço para eu me lembrar de todas essas terminações? Inicialmente, eu escrevo a palavra rouxinol. Vocês observem aqui, ó. Escrevi a palavra rouxinol. E com ela eu vou me lembrar de 8 terminações. A primeira delas é a paroxítona terminada em R. Toda palavra paroxítona terminada em R tem acento. Uma palavra dólar. Observe que agora o acento é na sílaba 2, porque essa palavra é paroxítona. Outro exemplo, a palavra fêmur, o maior osso do corpo humano, é paroxítona, o acento é na sílaba 2, porque é paroxítona terminada em R. E assim por diante. A segunda terminação, por conta do novo acordo ortográfico, as paroxítonas terminadas em OO não recebem mais acento. E como é que surgiu esse OO aqui? Eu peguei esse O aqui de baixo e levei lá para cima. Então, as paroxítonas terminadas em OO ou OOS hoje não recebem mais acento. Elas perderam o acento, tinha um acento bem aqui. Elas perderam esse acento. A palavra enjoo, a palavra voo, ou voos no plural, não tem mais esse acento. Esse acento foi extinto, não existe mais, tá? Outra paroxítona acentuada, eu pego esse S aqui e desço para cá, junto com o U. São as paroxítonas terminadas em US. Exemplo, a palavra vírus. Exemplo, a palavra bônus. São paroxítonas que recebem acento, porque terminam em US. A quarta terminação são as paroxítonas terminadas em X. Uma palavra tórax, que recebe acento, porque é uma palavra paroxítona terminada em X. A palavra clímax também tem acento, porque é paroxítona terminada em X. A quinta terminação são as paroxítonas terminadas em I ou IS. Eu desço esse S para cá, ó. I ou IS. Como, por exemplo, a palavra júri, sílaba 2 acentuada. A palavra tênis recebe acento porque é uma paroxítona terminada em IS. Outra paroxítona, a sexta terminação, são as paroxítonas terminadas em N. Exemplo, a palavra hífen, a palavra pólen,
tem acento porque é paroxítona terminada em N. Outra terminação são as palavras paroxítonas terminada, eu desço esse N para cá, ó, e esse S daqui eu desço para cá, em ON ou ONS. Aqui eu costumo dizer que são os exemplos da física, da química. Próton, paroxítona terminada em ON. Nêutrons, paroxítona terminada em ONS. Tá? Íons, ânion, cátions, elétrons, etc. E concluindo aqui a palavra roxinol, agora já bastante modificada, né? As paroxítonas terminadas em L. Né? Eu costumo sempre dizer, lembrar daquela música, fácil, extremamente fácil, ó, paroxítona terminada em L. Amável, agradável, difícil, etc. Observe que sempre o acento é na sílaba 2, que são palavras paroxítonas. E para contemplar o restante das terminações, que ao todo são 13, eu sempre buscava uma opção com uma palavra roxinol, para eu lembrar dessas terminações. Não surgiu, não deu para formar uma palavra, acabei da palavra opção inventando a palavra umpção, que nem existe. Mas para mim existe, porque serve para eu lembrar dessas terminações. As de duas em duas, elas vão me lembrando. As palavras paroxítonas terminadas em UM ou UNS, como exemplo a palavra álbum, ou a palavra álbuns no plural. As paroxítonas terminadas em PS, como bíceps, tem ainda o tríceps, tem o fórceps, etc. As paroxítonas terminadas em ão, ou ãos no plural, como órgão, né? Como também a palavra órfãos, eles são órfãos, ou então as paroxítonas terminadas em an ou ans, como órfã ou órfãs no plural. E esse ão aqui me lembra que é um ditongo, e eu lembro da 13ª terminação. Toda paroxítona terminada em ditongo recebe acento gráfico, como aqui a palavra água, ok? Então, gente, são essas aqui as 13 terminações, 12, né? Porque essa segunda não recebe mais acento, que contempla as paroxítonas terminadas em R, em U ou S, em X, em I, UIS, em N, em ON, ONS, em L, em ou uns, em PS, ão ou ãos, an ou ans e em ditongo. Ok? Agora vamos às atividades, porque sem atividade não se memorizam essas regras e nem se pratica adequadamente. Um abraço, até a próxima.